graça e a paz a todos os amados irmãos abençoados em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e esse é o canal Reconciliados em Cristo. Canal esse que tem como objetivo levar conhecimento dos nossos amados irmãos à palavra de Deus através das Escrituras. Irmãos, hoje estarei falando de um tema bastante interessante. Desde já, como sempre, eu peço aos amados irmãos que peguem suas Bíblias e acompanhem na leitura, porque é muito importante os amados irmãos estar acompanhando com a leitura. E como um versículo inicial, eu vou estar lendo aqui 2 Coríntios 5:16, que diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Abençoado, esse vídeo tem como título Jesus de Nazaré. Amados, Jesus de Nazaré. Por que o tema desse vídeo é Jesus de Nazaré? Há uns tempos atrás eu até cheguei a acreditar que nós não deveríamos, nós que conhecemos a graça, dar mínima importância para Jesus de Nazaré e ficar simplesmente com a graça de Deus. Mas isso aconteceu quando eu era ainda muito pequenino na graça de Deus. Hoje eu já me considero bem mais grandinho na graça de Deus. Então, hoje o entendimento já é bem mais sólido. O alimento agora que nós comemos já não é mais aquele alimento mais para criança. Então, pessoal, há tempos atrás aí, nos últimos tempos, a gente tem observado como está sendo profanado o nome do Eterno, a imagem, ou quando eu digo imagem, não é aquela imagem pintada, não. A imagem é quem foi Jesus de Nazaré. Eu vejo aí o tanto que está sendo usado para deboche, o tanto que está sendo usado para denegri-lo, o tanto que está sendo usado para rebaixá-lo. Eu não vou entrar muito nessa questão aí, porque eu creio que todos já têm conhecimento aí como está sendo tratado essa questão por escolas de sambas nos seus carnavais e empresas de publicidade estão muito debochando acerca de Jesus de Nazaré. Mas, amados, o mais sério em tudo isso é que algumas pessoas, nós em graça, eu já ouvi algumas pessoas até falar: olha, eu não tenho nada a ver com Jesus de Nazaré. Eu não tenho nada a ver, eu pertenço ao Cristo ressuscitado. É verdade, abençoado. Nós pertencemos ao Cristo ressuscitado. Mas nós não podemos esquecer que quem morreu na cruz foi Jesus de Nazaré. Nós não devemos esquecer que Deus estava nele, reconciliando consigo mesmo o mundo. Nós não podemos esquecer que ele pisou aqui na terra e morreu por nós. Nós não devemos esquecer que ele nos comprou por bom preço. Então, abençoado, nós em graça, nós não devemos olhar para Jesus de Nazaré, deixa para lá. Não, amado, nós não devemos esquecer o que ele fez aqui na terra. Nós não podemos apagar o que ele fez aqui na terra. De espécie alguma nós podemos fazer isso. Jamais devemos fazer isso. Jamais devemos esquecer dos seus ensinamentos. Porque seus ensinamentos foram de amor, foram de paz, foram de salvação, foram de maravilhas. Como nós pegamos aí um histórico desse e rasgamos e jogamos fora?
só porque hoje nós pertencemos ao Cristo ressuscitado. Olha, amado, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu sei que alguns irmãos podem até questionar acerca disso daí, mas eu vou estar lendo aqui algumas passagens que os amados irmãos vão entender melhor. Então, amado, prestem atenção aqui. Mateus 9:15 diz assim, eu vou começar a ler daqui. Jesus respondeu, como pode os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com ele? Como pode? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Olha, amado, pegando essa passagem aqui e analisando o texto que eu li anteriormente, de 2 Coríntios 15:16, ainda que assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. E quando nós olhamos aqui para baixo, em Mateus, a gente nos dá um entendimento que Jesus, quando fala aqui em Mateus, ele está falando do noivo. Ele está falando do noivo. Mas esse noivo casou. Esse noivo tinha uma noiva, ele casou. E hoje ele não é o noivo, ele é a esposa. Como que eu sei disso? Eu vou ler mais um versículo aqui que eu vou entrar num detalhe bastante interessante que vai ficar melhor o entendimento aí acerca do que nós pretendemos conversar nessa noite. Apocalipse 21:9 diz assim, e veio a mim um dos 7 anos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Essa é uma tradução que eu tenho aqui. Amados, quando você lê esses 3 versículos e observa 2 Coríntios 5:16, o que nós entendemos? Onde ele fala, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Por quê, amado? Eu vou dizer aqui algo simbólico aqui. Digamos que quando eu era solteiro, eu tinha uma maneira de falar, uma maneira de agir, uma maneira de pensar. Eu tinha tudo isso. Eu tinha um comportamento sério, um comportamento honesto, direito. Todo esse comportamento eu tinha, mas eu era o noivo. Mas aí o tempo passou, aí eu caso. Alguns amigos meus começam a me tratar como se eu ainda fosse solteiro. Mas eles esqueceram que eu casei. Olha, aí ele fala com o outro, olha, agora já não é assim que você deve conversar com o Ivan Costa. Agora já não é assim que você deve falar com ele. Agora já não é assim que você deve ver ele. Mas eu não deixei de ser o Ivan Costa. Porque a palavra diz aqui, em 2 Coríntios 5:16, ainda que também tenhamos conhecido, Paulo não conheceu Jesus de Nazaré, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Não é conhecer, abençoado. Não é falar assim, eu não sei quem ele é, nunca vi. Não é isso. Está falando, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. De que modo? Segundo a carne. Mas segundo a carne, não pode esquecer que não serve para nada, que tudo acabou e pronto. De modo algum. O Verbo se fez carne e habitou aqui na terra.
Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer disso. Nós temos que ter esse entendimento que Jesus de Nazaré era o próprio Deus. Isso nós não podemos esquecer. Nós não podemos esquecer dos seus feitos, dos seus milagres, que serviu para exemplo, para mostrar quem ele era. O fato de dizer que agora já não é desse modo que conhecemos, não podemos apagar tudo o que ele fez. Por que eu falo isso, pessoal? As escolas de sambas da vida que estão por aí, os carnavais da vida, começaram a profanar à vontade. E algumas pessoas, em graça, às vezes acham, não estou nem aí. Não, amado, não é assim. Não é assim. Eu vou estar continuando aqui com a leitura e vereis que, mesmo após a sua morte, Paulo ainda fala em Jesus de Nazaré. Ele cita Jesus de Nazaré. Ele refere-se a Jesus de Nazaré. E como nós podemos esquecer? Como nós falar assim, ó, eu pertenço ao outro, mas o outro, por que o outro é o outro hoje, nos dias de hoje? Porque anteriormente ele foi Jesus de Nazaré, a manifestação do Criador, do Deus vivo aqui na terra. Porque o próprio Jesus, ele disse, eu sou. Mas, vamos lá. Vamos continuar com a leitura aqui. Olha aqui. Olha a importância da gente ter a Bíblia na mão, aberta e acompanhar com a leitura. Observa, Efésios 5, 25. Efésios 5, 25. Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele está se referindo a quem, pessoal? Ao Cristo ressuscitado ou a Jesus de Nazaré? Está se referindo a Jesus de Nazaré. Mas nós pertencemos ao Cristo ressuscitado que apenas teve um corpo glorificado. Vamos continuar aqui. Efésios 5, 26. Para santificar e purificando-a com a lavagem da água pela palavra. 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, pessoal, está falando de quem? Quem aqui que se entregou a si mesmo? Não foi o Cristo ressuscitado, porque depois que Cristo ressuscitou, ele foi visto por muitos. Mas depois ele subiu ao céu. Ele ainda se apresentou como Jesus de Nazaré. Ele não se apresentou diretamente como Cristo ressuscitado, invisível, como muitos aí imaginam. Ele se apresentou ressuscitado, porque foi tocado por muitos, foi visto por muitos. Então, ele ressuscitou como? Cristo invisível? Não. Ele ressuscitou do mesmo jeito. Carne e osso. Ele até se alimentou. Então, amado, nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos ficar falando por aí que não, agora nós pertencemos a outro, Cristo Jesus de Nazaré, que tal. Não, jamais nós podemos fazer isso. Nós não podemos. Nós não podemos. Olha aqui, vamos continuar com a leitura aqui. Romanos 7,4 diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus.
para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Quem ressuscitou dentre os mortos? Quem foi que ressuscitou de dentre os mortos? Não foi o próprio Jesus de Nazaré? Foi. Algumas pessoas podem falar assim: ah, mas ele ressuscitou. Tudo bem, ressuscitou, mas ele andou, ele ainda comeu. Ele ainda foi visto por muitos. Só depois de muito tempo que ele subiu aos céus e teve o corpo glorificado. Mas ele continuou sendo agora marido e não o noivo. Então nós não devemos olhar para ele como o noivo. Contudo, agora já não é mais desse jeito. Como disse aqui, ó. Contudo, agora já não o conhecemos desse modo, ou seja, com aqueles mesmos comportamentos. Por quê? Porque ele não poderia ter aquele mesmo comportamento, porque ele reconciliou o mundo consigo mesmo. Ele reconciliou. Antes era dividido, gentios, judeus. Agora não. Ele não é um Jesus, um Cristo de um povo só. Ele é de todas as nações. De ambos os povos, ele fez um. E aquele Jesus de Nazaré, ele veio para os judeus. Os judeus não acreditavam em ressurreição, por isso ele havia necessidade dele ressuscitar e ser tocado, e ser visto por muito para quê? Para ver se alguém acreditava. Então, abençoado, vamos lá, continuar com a leitura aqui. Olha aqui. Eu sei que é muito complicado a gente falar isso, mas é necessário que as pessoas conheçam e que não, porque senão daqui uns dias as pessoas vão fazer uma imagem aí de Jesus, a imagem, né? A gente não vai adorar a imagem. Ficar aí abusando, daqui uns dias vai banalizar. Não pode não, não pode. É uma história, tem que respeitar. Nós temos que ser respeitado a passagem dele aqui na terra. Se nós devemos adorar, adoramos a ele. Não é questão de imagem dele na parede. Nós não devemos aceitar essa profanação que o povo está fazendo acerca daquele que deu a vida por nós. Igual já fizeram escola de sambas aí, escolas, desfiles de carnavais. Nós não podemos, não. Só porque agora nós pertencemos ao outro. De modo algum. De modo algum. Olha aqui, abençoado. Mais uma prova de que Paulo também se refere a Jesus de Nazaré. Olha aqui. 1 Coríntios 11, 23 diz assim, 11, 23 a seguir, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é, o meu corpo, o que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. No meu sangue. Eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor, na noite em que foi traído, o Senhor quem? Quem? O Paulo recebeu de quem? O Senhor, na noite que foi traído. Ele está falando de quem? Quem está contando essa história para Paulo? Quem está contando o que aconteceu para Paulo? O Cristo ressuscitado, aquele que foi tocado, aquele que foi visto por muitos, mas ele teve a sua ascensão, subiu aos céus e teve seu corpo glorificado. Mais para frente a gente vai falar acerca do corpo dele, o corpo físico.
Não o corpo igreja, o corpo físico que ele teve aqui na terra. Então, abençoado, olha aqui. O próprio Cristo ressuscitado estava instruindo Paulo acerca dele, nos dias de sua carne. Olha aqui, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então, ou seja, Paulo, no terceiro céus, ele recebeu do Senhor o que ele fez nos dias de sua carne. Como nós podemos pegar? Esquece Jesus de Nazaré. Não toca nesse nome. Não quero ouvir. Ele para mim não serve para nada. Já era. Não, amado. Não é assim. Nós pertencemos ao outro que? Um outro que ressuscitou. Aquele morreu? Morreu. Ressuscitou? Ressuscitou. Vive? Vive. Ele teve o corpo glorificado. Do corpo material para o corpo espiritual. Então nós pertencemos a esse? Sim, pertencemos ao Cristo ressuscitado, mas não podemos profanar o sangue derramado na cruz. Não podemos. Vamos lá, vamos adiante aqui. Olha aqui, isso é bastante interessante aqui. Espero que os amados irmãos prestem bastante atenção. 1 Coríntios 15:3 diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. 1 Coríntios 15:3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Quem morreu por nossos pecados? Jesus de Nazaré, que era o próprio Deus na pessoa de Jesus de Nazaré. Vou continuar. Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15:3. Segundo a Escritura, né? Vou ler aqui para ficar bem, um entendimento bacana. 1 Coríntios 15, verso 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Está falando do antigo pacto, porque Escritura é o antigo pacto. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Quem? Foi quem que ressuscitou ao terceiro dia? Não foi o Jesus de Nazaré? Foi. Foi. Querendo ou não, foi. Mas e hoje? Hoje ele é o Cristo, o próprio Deus, né? O próprio Deus. Mas foi a manifestação, Jesus de Nazaré foi a manifestação de Deus num corpo humano. 1 Coríntios 15, 4, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. 5, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12. Aqui está falando dos 12, mas eu acredito que isso aqui está errado. Eu acredito que isso está errado, porque Judas morreu. A não ser que esteja incluindo Paulo, mas eu vou ler o que está escrito aqui. De repente é algo que eu posso até estar explicando depois, fazendo uma pesquisa em outras traduções, para ver se tem esse versículo falando dessa forma. Se os amados irmãos quiserem escrever aí nos comentários, né, eu até agradeço. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 6. Depois foi visto uma vez
por mais de 500. Foi quem que viu? O povo viu. Mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda maior parte, mas alguns já dormem também. Ou seja, quando ele ressuscitou, ele foi visto por muitos. Foi quem? Jesus de Nazaré. Mas quando Paulo, a caminho de Damasco, ele já teve, Cristo já teve seu corpo glorificado, e foi quando Paulo, digamos assim, caiu do cavalo, né? E conversou, o Criador conversou com ele. Mas aí já teve o seu corpo transformado, glorificado. Aí ele não foi visto, ele só foi ouvido, né? Ele foi ouvido por Paulo, ele conversou com Paulo. Aí já era o Espírito, não um corpo físico. Mas nós sabemos que nós pertencemos ao Cristo ressuscitado, sim. Mas não podemos profanar Jesus de Nazaré. Não podemos criticá-lo, não podemos xingá-lo, não podemos desprezá-lo, os seus ensinamentos. Marcos 14, 24. E disse: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Está falando de quem, abençoado? Não é do Cristo ressuscitado que derramou sangue. É de Jesus de Nazaré. Outra passagem bastante interessante. Eu estou lendo essas passagens, amados, para vocês entenderem, para os irmãos entenderem, que não podemos desprezar Jesus de Nazaré, como algumas pessoas até debocham. Não podemos. Hebreus 2,14. Quem que estava nessa passagem aqui, ó? Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam de carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele quem? O Criador dos céus e da terra. Para que pela morte de quem? Jesus de Nazaré, aniquilasse aquele que tinha o império da morte. Aqui fala o império da morte, né? Algumas traduções falam o poder da morte, por aí vai. Isto é, o diabo. Quem que aniquilou o diabo na cruz? Jesus de Nazaré. Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidai vós ser julgado, merecedor, aquele que pisar no Filho de Deus, e tiver o profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Olha aqui, pessoal. Presta bem atenção. Vou ler de novo aqui. Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidai vós ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Quem era o Filho de Deus? O que significa pisar o Filho de Deus? É recusar, aceitar que Jesus de Nazaré era o próprio Deus aqui na terra. E falar agora que não serve para nada. Acabou, não estou nem aí para ele. Não, eu pertenço ao outro e agora... Entendeu? Vou ler de novo, Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado, desculpa aí, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Não é fácil não, amado. Nós não podemos pegar tudo e jogar pelos ares aí não. Agora vamos lá aqui, ó. Hebreus 9:11 diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homem, isto é, não desta criação. Está falando de quem, pessoal?
nem por sangue de bode e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Olha a importância de nós olharmos para Jesus de Nazaré e respeitá-lo. E eu acredito que os amados irmãos estão com suas Bíblias na mão, acompanhando a leitura e prestando mais atenção ainda na palavra do que em mim que estou falando. Eu espero que assim esteja sendo feito. Atos 1, verso 1 a seguir. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Jesus de Nazaré. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Quem, abençoado? Jesus de Nazaré. Então não podemos pegar tudo isso e jogar pelos ares. Não, agora eu pertenço ao outro e pronto, acabou. Que não é assim. Vou ler outra passagem aqui de Lucas. Lucas, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Está falando do meu Pai. Ele está falando como Cristo ressuscitado ou como Jesus de Nazaré? Então, abençoado, é muito interessante isso aqui. Até que do alto sejais revestidos de poder. Elevou-os fora até Betânia e, levantando-os as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, eles se apartou deles e foi elevado ao céu. E, adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Então, quem aqui estava falando com os discípulos? Jesus de Nazaré. Ou seja, até mesmo após a sua ressurreição, ele estava dando instrução. Depois, ele foi levado aos céus. Olha, eu vou estar lendo aqui Atos 1, vou ler o verso 4 a seguir. Atos 1, verso 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Deus-lhe esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, de que falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Quem está falando? Jesus de Nazaré. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Aí ele disse, ele lhe respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade,
mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. É Jesus de Nazaré ainda falando. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até o confim da terra. Tem gente aí que acha que o evangelho não foi pregado, né? Naquela época, né? Até os confins da terra. Então ele estava falando para um povo, para uma época, e foi cumprido. Verso 9. Tendo dito isso, foi elevado ao alto, a alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco. Bastante interessante isso aqui, abençoado. Que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como ouviram subir. Abençoado. Para que nós possamos falar que não está nem aí para Jesus de Nazaré, ele não deveria ter existido, mas ele existiu. Ele foi a manifestação do Criador aqui na terra. O corpo dele não sofreu corrupção. Aonde está o corpo dele? O corpo dele foi transformado para não sofrer a corrupção. Quem subiu ao alto foi Jesus de Nazaré, que teve o seu corpo encoberto nas nuvens e não foi visto mais como humano. E esse que nós pertencemos, ele foi aqui na terra, o Jesus de Nazaré. Não tem como esquecer. Não tem como ficar, nós pertencemos agora só o outro, esquece esse daí, não mexe com ele. Ó, por mim, pode falar mal dele, pode fazer um boneco aí, sai arrastando no chão. Olha, amado, não chega tanto assim não. Não pode ser assim. Não pode. Temos que ter respeito. Temos que ter respeito. Nós temos respeito com algumas pessoas, familiares, amigos que morrem. Nós temos respeito. Então nós temos que ter respeito com quem nem o seu corpo ficou aqui na terra. Nós temos que ter respeito. Nós temos que ter respeito com aquele que deu a vida por nós. Agora nós aceitar que qualquer pessoa aí, na vida aí, faça boneco e fala que é ele e vai, não estou nem aí para ele. Não é assim não, abençoado. Nós não podemos não, temos que ter respeito, aprender a respeitar. Assim como nós respeitamos nossos amados irmãos que ainda não conhecem a graça de Deus, e eles também nos respeitam. Isso é muito bom. Nós não podemos pegar tudo aquilo e falar agora, quem quiser falar dele pode falar, quem quiser expressar aí, você tem o direito de expressão, de fazer. Nós não podemos não, porque senão vira uma bagunça. Só porque hoje nós estamos na graça, só porque hoje nós pertencemos ao Cristo ressuscitado. Não, amado, não é bem assim. Temos que respeitá-lo sim. Porque quando muitas das vezes nós chegamos aqui na graça aqui e lemos as 14 cartas de Paulo, ela aponta para ele. Como acabamos de ver, aponta para ele nos dias de sua carne. Contudo, já não é mais desse jeito que nós conhecemos. Como? Com aqueles mesmos ensinamentos. Não é desse jeito que nós vamos conhecer. Muitas das vezes, alguém casa e muda a sua maneira de vestir, muda a sua maneira de falar, muda a sua maneira de ser, mas não deixou de ser quem ele era. A sua essência não deixou de existir, não deixou. Por mais que as pessoas se formem em uma faculdade, entendeu? Entra nas fileiras militares aí, agora a gente já não conhece ele mais desse tipo. Mas por que você não conhece mais ele? Ou se você vê
o fulano, você não conhece ele mais, não é desse tipo mais não, que você está falando aí mais não. Agora você não conhece ele desse tipo mais não. Ele é um advogado, ele é um juiz, ele é um promotor. O tratamento agora é diferente. A maneira de conversar agora é diferente. E o anterior dele? Vai ficar apagado? Não, amado. Jamais. Quando, em 2 Coríntios 5,16, disse assim, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, amados, como? Como que a gente consegue ver as pessoas só segundo o Espírito? Isso não é para qualquer um. Isso não é para qualquer uma pessoa olhar para outra e ver ela segundo o Espírito. Então temos que prestar bastante atenção. Isso é espiritual, isso é muito forte. Nós não podemos pegar tudo assim e analisar superficialmente. Isso é muito mais profundo. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Mas está falando que nós pode deixar de mão? Não! Está falando que nós não conhecemos mais desse modo. Por quê? Porque ele é Espírito. Mas os seus feitos não deixou de existir e jamais vai deixar de existir. Então, abençoado, eu espero que os amados irmãos compreendam aí. Fiquem à vontade para comentar. Fiquem à vontade. Não vou bloquear os comentários, porque a pessoa também tem o direito de expressar e muitos comentários aí me ajudam bastante, né? Porque eu não sou o dono da verdade. E isso é importante. Ok? Graça e paz, compartilhe esse vídeo aí para que mais pessoas possam ter conhecimento aí do canal nosso aí, para que ele cresça e mais gente passe a ter conhecimento. Quanto mais gente aí, mais irmãos comentarem, falarem mais, e fizerem vídeo também, e colocar aí no YouTube, mais gente vai conhecer a graça de Deus. Porque tem muitas pessoas aí que têm muito mais conhecimento da palavra de Deus do que eu. E as pessoas não comentam, não faz vídeo, não faz nada. Nós não temos um tempo para estar ministrando a palavra de Deus. Então nós temos uma ferramenta hoje que chama YouTube e redes sociais, que nós podemos estar aí levando essa mensagem aí de uma forma ou de outra. Algumas pessoas podem não gostar da minha forma que eu expresso, da minha forma que eu leio, da minha forma que eu falo, mas pode gostar da forma que você fala, amado. Isso é importante. É muito importante. De repente as pessoas, eu não vou nem escrever nesse canal porque eu não gosto da forma que ele fala, eu não gosto dele. Beleza, é um direito seu. Mas de repente tem um amado irmão aí que conhece muito da graça de Deus, não grava vídeo, e se gravar, muitas pessoas vão conhecer a verdade. Isso é muito importante. Paulo escrevia carta e enviava para as pessoas. Ele não ficava lá só pregando, ele escrevia as cartas e enviava. Assim como João, na ilha de Patmos, escreveu as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia, né? Então nós temos o YouTube aqui, ó. Nós temos as redes sociais. Ok, abençoado? Vamos junto aí. Igreja somos nós. Graça e paz. Graça e paz.